Ezra Benveniste nasceu em 1902 na cidade de Alepo, no norte da Síria. Ainda muito cedo se mudou para Paris e se naturalizou francês, mudando seu nome para Émile Benveniste. Em 1918, Benveniste começa a estudar linguística com o professor Antoine Meillet, discípulo do próprio Ferdinand de Saussure. E em 1937, Émile começou a ensinar gramática no Collège de France. Especialista no idioma indo-europeu, comparatista de diversas línguas antigas e modernas, o linguista defendeu seu doutorado em 1935, mas seus estudos só ficaram conhecidos em 1966, quando publicou o primeiro volume do seu livro Problemas de Linguística Geral. Expandindo os estudos de Saussure, Émile Benveniste queria explicar como passar da língua para a fala, e propõe que essa passagem ocorra através da enunciação. Então ele define a enunciação primeiramente como ato individual de colocar a língua em funcionamento através da fala, e o resultado disso é o enunciado, o dito. Ao desenvolver essa teoria, Benveniste percebeu que sempre quem toma a palavra é o eu, que sempre se dirige a um tu, e quando o tu toma a palavra, ele se torna o eu. Assim ele conclui que eu e tu se constituem na enunciação. Sendo assim, toda enunciação é necessário que haja um eu pressuposto, conforme no exemplo dado por José Luiz Fiorin. A Terra é redonda. Há um eu pressuposto. Eu digo que a Terra é redonda. Este é chamado de enunciador. Se o enunciado for eu digo que a Terra é redonda, esse enunciador enunciado chamamos de narrador, e o pressuposto chamamos de enunciador de fato. Eu digo que a Terra é redonda. Como por exemplo em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis é o enunciador, Brás Cubas é o narrador e Virgília a interlocutora. Como todo enunciado tem um emissor e um receptor, é necessário definir que todo enunciador se dirige a um enunciatário, o narrador a um narratário e o interlocutor a um interlocutário. Benveniste também acrescenta que, além do eu tomar a palavra, a enunciação define um tempo e um lugar. A enunciação é a instância do ego, hic et nunc, eu aqui e agora em latim. Ao estudar a categoria de pessoa do discurso, Émile Benveniste percebeu que havia uma relação entre o eu e o tu que não existia com ele. O eu é aquele que fala, o tu, aquele a quem se fala, e ele é aquele ou aquilo do que se fala. Ele notou que ele não participa, de fato, da enunciação, e é sempre objeto da conversa. Notou também que a única pessoa que tem feminino e o seu plural está de acordo com a regra da língua. Portanto, Benveniste categoriza eu e tu como pessoas e ele como não pessoa. Ele também afirma que eu não tem plural, pois a enunciação só pode ser feita individualmente. Duas ou mais pessoas podem falar ao mesmo tempo, mas não podem falar juntas. Portanto, o nós é uma pessoa ampliada, caracterizada por eu mais fulano. O vós pode ser considerado tanto um plural como uma pessoa ampliada, pois a enunciação pode ser direcionada a um grupo de pessoas, como uma plateia, ou para uma pessoa mais outras. Por exemplo, quando nos comunicamos com o representante de um grupo e utilizamos a segunda pessoa do plural. O fato é que somente o ele tem um plural verdadeiro. Categoria de tempo. Nessa categoria, Benveniste define o momento da enunciação como agora, e é a partir deste que é possível localizar os acontecimentos no tempo linguístico. Portanto, um acontecimento pode ser simultâneo ao momento da enunciação, chamado de concomitante, ou pode ser não concomitante, ocorrendo antes ou depois, sendo definidos então o presente, o passado e o futuro. Categoria de espaço. O espaço da enunciação pode ser marcado por advérbios de lugar como aqui, aí, lá e outros. Assim como na categoria de tempo, o referencial para a localização do espaço da enunciação tem como referência o enunciador. O enunciador sempre enuncia em um aqui, portanto, aí se refere à localização de tu, e lá algum ponto distante de ambos.